Estamos de volta com o Canelada para falarmos agora de Botafogo e LDU. Passou o time equatoriano, vitória por 2-0. O Piperno, você acabou de falar, né? Tem muita coisa para falar desse Botafogo que cai na Libertadores, Piperno. Bom, primeiro que o Botafogo é uma grande incógnita, né? Porque a gente mal consegue entender quem é hoje o dono do Botafogo, como é que o Botafogo vai fazer para pagar suas contas, qual vai ser o elenco do Botafogo no final de semana, quem vai chegar, quem vai sair. É difícil entender hoje o que é de fato o Botafogo. Em relação ao que o Botafogo mostrou em campo, o Botafogo teve, assim, toda a chance de resolver esse confronto no primeiro jogo. O Botafogo fez o gol mais rápido dessa Libertadores, né? Um gol relâmpago, começa um jogo, o Botafogo já começa o jogo ganhando de 1-0 e não conseguiu ampliar isso aí. E aí vem uma outra questão. O Botafogo jogou contra um rival difícil. Eu e o Bruno já conversamos muito sobre isso aqui. Quer dizer, se você tirar brasileiros e argentinos, o país que tem os melhores times da América do Sul, não hoje, mas de uns 10 anos para cá, é o Equador. Você vê o Barcelona de Guayaquil, já chegou a 2 semifinais. O Del Valle já ganhou essa Sul-Americana algumas vezes. A LDU ganhou a Sul-Americana algumas vezes. Aí eles vão jogar a Recopa. Um ganha do Flamengo, outro ganha do São Paulo. Eles estão acostumados. Eles não têm problema nenhum em jogar contra grandão aqui do Brasil. Eles vão perder muitas vezes, claro, que no Brasil há times mais fortes. Mas, se houver algum relaxamento, alguma falha, eles são também implacáveis. E veja, pega, por exemplo, a final da Copa do Mundo agora, Chelsea PSG, tinha um equatoriano em cada time. Eles estão formando... E ótimos equatorianos, dois dos melhores jogadores. Então eles estão formando jogadores de altíssimo nível toda hora e parece que a gente não atenta muito para isso. Quer dizer, não existe time brasileiro que seja favorito hoje para jogar contra a LDU em Quito. Por mais que Palmeiras e Flamengo tenham elencos melhores e tal, mas lá tem a questão da altitude, o time local é acostumado a jogar, experiente, malandro e tal, né? Então, para mim, o Botafogo era a crônica de um desastre anunciado quando ele saiu com essa vitória tão magra aqui do Brasil. E aí uma outra coisa, claro que não é bom a gente rotular precocemente, mas eu também queria ver mais da carreira do técnico do Botafogo. Por enquanto, o Botafogo me parece que contratou mais um DNA do que um técnico. Não pode, assim, eu acho uma operação de alto risco você pegar um time campeão brasileiro, campeão da América do Sul e entregar na mão de um novato que não conhece a América do Sul para que esse profissional tenha a responsabilidade de liderar um time numa competição tão cheia de detalhes como é a Libertadores. Ela não é a principal competição de clubes do mundo, mas certamente ela é aquela competição com detalhes mais atípicos. Europeu, por exemplo, vai jogar Champions, ele não vai ter que enfrentar altitude. Ele nem sonha o que é isso. Então, aqui há muitos detalhes diferentes. E eu acho que o Botafogo, até por isso, correu um alto risco. E vamos falar do jogo, e até tem reclamação aqui dos botafoguenses, né? Tem um pênalti, o pênalti pra mim, acho que todo mundo concorda que foi pênalti. Do Marlon Freitas, sim, tolo. Concorda, Bruno? Pra mim foi pênalti também. Abre muito o braço. Só que a reclamação dos botafoguenses é da origem do escanteio que saiu o pênalti, né? Que não foi escanteio, né? Foi, concordo. A bola bate no jogador da LDU. Mas aí reclamar disso também é complicado. Né? Faz parte, mas... origem. Os erros vão acontecer, não é um lance para o VAR revisar, não está dentro. Aí é que eu pergunto, não poderia entrar, fazer uma nova recomendação, uma regra que, por exemplo... Precisa mudar a regra, né? Não, você sabe que tem estudos, eu acho que a gente já tem tanta invasão do VAR que se ele começar a mudar, vai para escanteio, para daqui a pouco arremesso lateral, olho feio. Mas no escanteio que define um pênalti, por exemplo. Não, mas tem que voltar tudo, já foi o lance, né? Você já parou o jogo. Não, assim, deu azar de novo o Botafogo, também em relação à arbitragem, mas eu acho que não. Teve até uma questão, outro dia, uma cartilha da Premier League para começar o campeonato falando de orientações para arbitragem. Que, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão achar fácil. Foi semana passada isso. Eu acho que aquela cartilha ela está muito bem feita, né? Quem quiser procurar,
procura, que é de pouca intervenção, né? Exato. E explicando muito também o lance de bola na mão, de mão na bola, que aqui se marcam umas coisas muito absurdas, e de assim, intervenção em lances claros. Acho que o VAR, ele não tem que ser para resolver tudo, para interferir o tempo inteiro. Ele tem que ser para evitar coisas bizarras, né? Tal do óbvio e claro, né? Sim, evitar coisa. Outro dia teve um jogo Bahia e Fluminense, foi há 2 semanas. A bandeirinha errou, ela anulou, ela deu impedimento no gol do Bahia, do Everton Ribeiro, que a condição do Everton Ribeiro estava muito longe de estar impedido. Seria um erro feio. O VAR corrigiu. Um lance que não tinha VAR ainda, mas aquele Corinthians e Palmeiras que foi expulso o jogador errado do Corinthians. E era um lance que o VAR corrigiria rapidamente. Então é para evitar essas distorções, né? Não para ficar procurando um detalhe aqui, não, mas aqui encostou, mas aqui ele pode, não sei se foi suficiente para derrubar ou não, o lance que foi lá no meio do campo, é para evitar bizarrices. Então, acho que tem que partir mais para esse lado. E sobre o jogo, o LDU foi muito superior o tempo inteiro, a vitória foi justíssima. Realmente o resultado do Rio ficou um resultado magro e o Botafogo fez um gol com menos de 1 minuto no Rio de Janeiro. Teve o jogo inteiro para fazer mais um gol, não conseguiu. E foi um resultado que indicaria ali um jogo apertado, ou uma decisão por pênaltis, né? Uma vitória por 1-0 da LDU seria bem normal. Ou esse risco, claro, de eliminação. Ganhar lá é muito difícil. Não é impossível, claro, mas é difícil. E o Botafogo tinha a missão de pelo menos empatar o jogo. E tem um detalhe do Botafogo, que aí também é bem complexo, né? Como o Botafogo é administrado hoje. Que o Botafogo ele vira uma SAF porque por uma questão de sobrevivência, né? O Botafogo estava totalmente destruído em relação a ser um time competitivo. Acho que o Botafogo, com as próprias pernas, ele não voltaria a ser um time competitivo. O Botafogo era um time que ele frequentava a Série B, aí, ele caiu 3 vezes. Não chegava nem perto de lutar por título de Campeonato Brasileiro. Libertadores ele disputava raramente. Então, o Botafogo ele estava numa situação que ele estava deixando de ser um time competitivo, relevante para grandes disputas. Então ele vai para uma SAF, o que dá o resultado até rápido. Botafogo em 23 já liderou o Brasileiro e tinha a possibilidade de vencer, não conseguiu, teve uma queda grande ali, mas em 24 ele ganha o Brasileiro e ganha a Libertadores, coisa que assim parecia algo muito distante para o Botafogo antes da SAF. Mas tem todas essas questões, né? A SAF hoje vive uma indefinição, né? Acabou ficando tudo muito para o público, para a torcida, para a imprensa, ficou muito na figura do Textor, né? Então parece que o Textor é o salvador de tudo e ele está com problemas lá porque ele criou problemas também, então há uma indefinição, mas aí fica impressionado, foi o Textor que salvou a gente, mas será que o Textor, sem o apoio dos outros que estavam ali, ele vai conseguir manter o Botafogo? É uma indefinição, né? Que a gente tem muito aqui a coisa do herói, do vilão, esse cara veio, ele é o nosso herói, ou perdeu por tudo é culpa desse aqui. Então, a gente personifica muito, né, o sucesso e o fracasso em uma pessoa. Mas claramente uma maneira do Textor gerir, e aí acho que é o jeito que o negócio possa ser bom para ele também, que é um negócio, é de fazer negociação o tempo inteiro. Compra, vende, compra, vende, compra, vende. O mesmo time do ano passado, ele terminou de ser formado nessa janela agora de meio de ano. E aí encaixou e ele fez investimentos bem altos, né? No início do ano ele paga 20 milhões pelo Luiz Henrique, 20 milhões de euros, né? Mais ou menos, e paga mais ou menos isso pelo Almada no meio do ano. O Almada é meio que estreia contra o Palmeiras no jogo de volta, quer dizer, em agosto, né? E aí monta aquele timaço histórico do Botafogo, um time que a partir de... O time base começa para valer, o time que acabou a história, é tipo de setembro. De setembro, Augusto chega, exato, assume a titularidade, então assim... 2 laterais, Vitinho, também o Vitinho mesmo, exatamente. Então o time a partir de setembro para ganhar no finalzinho de novembro. E aí deu muito certo. Que louco. E aí se você pegar hoje, um ano mais ou menos depois que aquele time, que os caras começaram a chegar, né? Não que o time embalou, que os caras começaram a chegar, dá mais ou menos um ano de hoje, o time já é totalmente diferente. Sim. Se você pegar o time que jogou o Mundial, já? Muito diferente, que saiu o treinador, que chegou no início do ano, saiu o Igor Jesus, tem caras que até jogaram no Mundial, mas eles tinham acabado de chegar, então eles nem eram titulares, que hoje são titulares. O Montoro. Que ficou no banco hoje, até o Arthur Cabral, que também ficou no banco hoje, mas tem sido titulares. O zagueiro Caio, que está machucado também,
chegou durante o Mundial, e o Jair saiu, ele virou titular, o Ángel Correia também chegou durante o Mundial, então ele vai modificando o time o tempo inteiro. Então, para ganhar um brasileiro, para ganhar uma Libertadores, como o time conseguiu, é meio que assim, a coisa tem que dar certo rápido, porque não me parece que faz parte do projeto do Textor ter um time por 2, 3 anos, pelo menos. Uma base. Ou pode sair 1 ou 2, ok. Não parece mais nem ter um clube. Agora tá uma coisa muito indefinida, mas mesmo assim, antes dessa confusão toda, parece que o modelo que ele escolheu é esse. Compra e vende, traz jogador e que, se você olhar o número de reforços também, o Botafogo contratou muita gente esse ano e vendeu muita gente. Então é meio que torcer para encaixar um time. E ele troca muito de técnico também. Com exceção do Luiz Castro, que ele até manteve por bastante tempo, que o primeiro ano não... Que o Luiz Castro que pediu para ele sair. E o Arthur Jorge também, né? Que também provavelmente ficaria. O resto foi trocando. Saiu o Arthur Jorge no fim do ano. Ele ficou alguns meses com o interino. Aí veio o Renato Paiva. Ele tirou o Renato Paiva. Agora está o David Ancelotti. E assim, é um revezamento. Assim, o Botafogo é meio que torcer para em algum momento encaixar. Estou falando para brigar por título. Para encaixar e dar certo, e dar tudo certo naqueles meses e o time ganhar alguma coisa. Naquela reta final, um mata-mata, Copa do Brasil agora. Ele está nas quartas, ele pode ganhar. Mas é torcer para esse time dar certo. E ainda não deu liga, ainda é um time que oscila. No Brasileiro, até acho que ele pode conseguir uma vaga na Libertadores. De fato, o time tem um outro nível. Antes era um time que brigava para não cair, tem um outro nível. Mas para ser campeão como foi ano passado, parece que é meio na tentativa e erro. Assim, encaixou, agora vai. Não me parece que a ideia é manter uma base como os dois sempre citados, Flamengo e Palmeiras, mantiveram por bastante tempo. Palmeiras agora que está mudando bastante o seu elenco, mas manteve um time aí por uns 5, 6 anos. Né? Mauro Betting, para colocar na roda também... muitas pessoas, muitos torcedores lembrando quando lá no início do ano o Textor estava sendo cobrado, né? E ele fala que a temporada só começava em abril. E aí vem aquela pergunta, esse período de demora para contratar, para organizar o time, de só pensar em abril, custou muito caro, pensando hoje nessa eliminação na Libertadores, apesar do time estar vivo na Copa do Brasil. Sim. Mas também está longe no Brasileiro, é o quinto colocado hoje com 29 pontos. Mas é pro mérito do Flamengo, para o Palmeiras, o Cruzeiro faz uma grande temporada. É o que bem explicou mais uma vez o Bruno. Assim, ano passado foi um espetáculo, mas é algo absolutamente inusitado, com uma grande final no mais monumental. Quando você perde com menos de 1 minuto o jogador e ganha da maneira como ganhou por 3 anos sobre o Atlético, a maneira brilhante que ele supera, inclusive, os fantasmas de 23, passando pelo Palmeiras no Allianz Parque na terça-feira, ganha a Libertadores no sábado, na quarta-feira vence o Inter, que vinha muito bem com o Roger no Beira-Rio, depois ganha do São Paulo, é brilhante no Brasileiro, aí o Mundial você até esquece que o time foi campeão no Newton Santos no domingo, na quarta-feira tinha jogo no Mundial, quer dizer, um negócio... No Catar, então assim, e um voo também mal organizado pelo John Textor, o avião não era o ideal, enfim, muitas coisas que você pode discutir. É evidente que, ainda mais no futebol de hoje, você fala, não, esquece o começo do ano, a partir de abril, deu maravilhosamente certo. Melhor que qualquer encomenda, sonho, o filme de ação, e o John Textor antes trabalhou na indústria do cinema. É bom lembrar que um dos grandes filmes, né, por tudo, inclusive pela tecnologia do estranho caso do Benjamin Button, não é? Como é que é o... Curioso caso... Benjamin Button. Benjamin Button. No fim, o filme tem um nome em português que eu não sei... O curioso caso, enfim, é da empresa do John Textor que faz efeitos especiais. O John Textor fez, inclusive, da empresa dele de efeitos especiais, aquele show absurdo que aparece o Michael Jackson depois da morte, com uma holografia que é impressionante, só depois ver, não agora, mas veja depois no YouTube. Então, assim, o John Textor tem grandes efeitos especiais também, até no futebol. É uma figura realmente disruptiva e também com as maluquices dele, aquela coisa de inteligência artificial, aquela good game, né, que achava, o cara fez errado, então os negócios absolutamente irresponsáveis também, mas eu acho que assim, não é o ideal, porque deu 7, 24 vão repetir, é claro que não, né, e quando o Botafogo nos 2 anos anteriores foi bicampeão na Taça Rio, também não era o caso, evidentemente, não chega nem à semifinal do Carioca, com o Flamengo, o Fluminense, Vasco, seus problemas, e o Botafogo nem chegar como foi, mas aí brilhante ano passado, é uma pena, é uma lástima, mas acontece, ok, mas também não vamos cortar a cabeça do David Ancelotti, você podia discutir por que era o caso dele estar aí e não, até porque a própria questão do Renato Paiva, né? O cara conseguindo do Paris Saint-Germain, e depois joga muito mal, perde para o Palmeiras, não fez um grande Mundial, mas ganhou do PSG, né? E depois é mandado embora da maneira como foi, de madrugada, não era o Botafogo Way, como diz o
seja lá o que for, uma frase bacana, uma sacada legal, brilhante do John Textor, mas o que é o Botafogo Way? Botafogo Way também você pode dizer que começa o ano em abril, vai mandando embora, traz um treinador com um treinador a ver, bota o interino, desinteriniza um interino para botar outro. Eu não sei qual é o Botafogo Way, não sei ainda qual é o John Textor Way, mas muita calma nessa hora. Ainda tem, sobretudo, Copa do Brasil para o Fogão focar. Fábio Piperno, você acha que custou caro esse adiamento do início da temporada do Botafogo, de adiar, né, para abril, como falava o Textor lá no início do ano, e acrescentando também no jogo de hoje, o Botafogo jogou com 3 volantes, né? Jogou com 3 volantes e ainda assim foi dominado o jogo todo pela equipe da LDU. Tem, claro, o fator altitude, mas com 3 volantes, né, se espera um pouco mais de poder, assim, de evitar que o adversário seja tão dominante assim, apesar dessa circunstância da altitude, Piperno. Aliás, o Botafogo já fez isso algumas vezes também no Mundial, né? O Renato Paiva gostava disso. Então, eu confesso para você que eu não sei, na verdade, quando termina a pré-temporada do Botafogo e quando o Botafogo começa a temporada de verdade, né? Porque, veja, o que aconteceu ano passado, e os colegas foram perfeitos nisso, né? É a tal da exceção que confirma a regra. Enfim, o Botafogo fez coisas que ninguém faz, começou a montar o time mais tarde, jogador chegando quase que no momento decisivo aí de mata-mata e tal, mudando de técnico, e de repente encaixou, deu certo e ganhou brilhantemente. O Botafogo conseguiu montar aquele que foi discutivelmente o melhor time da América do Sul o ano passado. E veja, o Botafogo conseguiu a proeza de ganhar uma decisão de Libertadores jogando com um homem a menos, durante praticamente o tempo todo. Então o Botafogo fez coisas absurdamente incríveis. Aliás, ele praticamente conquista o título brasileiro ganhando o Palmeiras aqui em São Paulo. Se aquele jogo na antepenúltima rodada tivesse empatado, o Palmeiras teria ido para as 2 rodadas finais com vantagem. E o Botafogo ganha aqui. Mas ganha de uma forma muito categórica, chegou a fazer 3-0. Agora, essa coisa de ir se montando até o começo da primavera é a regra? Quer dizer, será que tem que ser assim? Eu não sei, eu acho que não, né? O time de futebol, na maior parte das vezes, ele demanda mais tempo, né? Não é uma coisa que você, sabe, junta lá 5, 6 caras de talento, põe todo mundo para jogar junto e já sai um time. Muitas vezes a gente já cansou de ver, às vezes, ótimos grupos de jogadores que não resultam em bons times. Mas no Botafogo encaixou. Só que por que encaixou? Porque houve essa exceção ano passado. Esse modelo pode ser replicado todo ano? Eu acho que não. E o Botafogo, eu acho que nesse sentido foi até um pouco irresponsável, principalmente nessa questão de formação de elenco. Botafogo pega o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil, está em quinto no Brasileirão com 29, com um jogo a menos, e o Flamengo, que é o líder, tem 43 pontos. Dá para imaginar uma reação do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o que esperar do time na Copa do Brasil, e parece agora que o mata-mata da Copa do Brasil passa a ser uma alternativa de título no ano, né? Porque eu, pelo menos, não imagino o Botafogo tendo uma reação, até por conta disso tudo que foi falado aqui, um time ainda em formação, aquela coisa toda, um trabalho de um técnico novo ainda, né? Não imagino uma reação a fim de incomodar Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro nesse momento. Acho que vai focar mesmo na Copa do Brasil, Bruno. No Brasileiro a briga é por vaga na Libertadores, né? Ele tá 14 pontos atrás do Flamengo, mesmo tendo um jogo a menos que o Flamengo, não dá. É 11, né? O título, esquece, no Brasileiro não. A briga é por Libertadores ali, com o Bahia, com o próprio Cruzeiro, com o São Paulo. Vamos ver se o Mirassol se mantém aí, o Fluminense também tá próximo, é por aí. Né, o Botafogo briga por vaga na Libertadores. Vamos ver quantas vagas serão para o brasileiro, aí dependendo das Copas. Então a briga é essa. E na Copa do Brasil é possível, sim. Na Copa do Brasil é um mata-mata. O time do Botafogo é melhor que o do Vasco. Acho que o Botafogo é favorito para passar do Vasco. Depois ele pegaria o Fluminense ou o Bahia numa semifinal. Equilíbrio aí, acho que Botafogo pode encarar os dois. Acho que um confronto Botafogo-Fluminense ou Botafogo e Bahia é um confronto bem equilibrado. Então, na Copa do Brasil é possível, sim, chegar, tentar até sonhar com o título
Botafogo, ele ainda não tem esse título, inclusive, de Copa do Brasil, né? Dos que chamam aí de 12 grandes, ele é o único que não ganhou, que São Paulo não tinha, ganhou em 23, só o Botafogo ainda não conquistou, e também foi o último a conquistar a Libertadores, né? Era dos 12 ali, era o que faltava, ganhou ano passado, agora tenta também a Copa do Brasil, possível, mas no Brasileiro é vaga na Libertadores, a disputa é essa. É isso, então, Botafogo eliminado da Copa Libertadores da América. Botafogo pega o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil, está em quinto no Brasileirão com 29, com um jogo a menos, e o Flamengo, que é o líder, tem 43 pontos. Dá para imaginar uma reação do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o que esperar do time na Copa do Brasil, e parece agora que o mata-mata da Copa do Brasil passa a ser uma alternativa de título no ano, né? Porque eu, pelo menos, não imagino o Botafogo tendo uma reação, até por conta disso tudo que foi falado aqui, um time ainda em formação, aquela coisa toda, o trabalho de um técnico novo ainda, né? Não imagino uma reação a fim de incomodar Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro nesse momento. Acho que vai focar mesmo na Copa do Brasil, Bruno. No Brasileiro a briga é por vaga na Libertadores, né? Ele está 14 pontos atrás do Flamengo, mesmo tendo um jogo a menos que o Flamengo, não dá. É 11, né? Título, esquece, no Brasileiro não. A briga é por Libertadores ali, com o Bahia, com o próprio Cruzeiro, com o São Paulo, vamos ver se o Mirassol se mantém aí, o Fluminense também está próximo, é por aí. O Botafogo briga por vaga na Libertadores. Vamos ver quantas vagas serão para o brasileiro, aí dependendo das Copas. Então a briga é essa. E na Copa do Brasil é possível, sim. Na Copa do Brasil é um mata-mata. O time do Botafogo é melhor que o do Vasco. Acho que o Botafogo é favorito para passar do Vasco. Depois ele pegaria o Fluminense ou o Bahia numa semifinal. Equilíbrio aí, acho que Botafogo pode encarar os dois, acho que um confronto Botafogo-Fluminense ou Botafogo e Bahia é um confronto bem equilibrado. Então, na Copa do Brasil é possível sim chegar, tentar até sonhar com o título. Botafogo, ele ainda não tem esse título, inclusive, de Copa do Brasil, né? Dos que chamam aí de 12 grandes, ele é o único que não ganhou, que São Paulo não tinha, ganhou em 23, só o Botafogo ainda não conquistou, e também foi o último a conquistar a Libertadores, né? Era dos 12 ali, era o que faltava, ganhou ano passado, agora tenta também a Copa do Brasil, possível, mas no Brasileiro é vaga na Libertadores, a disputa é essa. É isso, então, Botafogo eliminado da Copa Libertadores da América. Falamos bastante, né, do lado aí palmeirense da chave. Vamos agora um pouquinho também para o outro lado, Piperno, nesses minutos finais aqui do Canelada, com Estudiantes e Flamengo, também Vélez e Racing. Com o Racing definido em casa, o Estudiantes também definido em casa. O que você espera desses confrontos, desse lado da chave? O Flamengo, pelo futebol, se coloca como um favorito, né, desse chaveamento, como nós destacamos aqui, Piperno. Eu acho que é um lado da chave que tem sim um favorito muito claro, né? O Flamengo é bem melhor do que os outros. É óbvio que em mata-mata, um erro de zagueiro, goleiro, enfim, como foi, por exemplo, o erro do Andrés Pereira em 21, isso pode, obviamente, comprometer uma classificação. E do Léo Pereira recentemente na Copa do Brasil. Pereira, né? recentemente, você tem razão. Isso pode acontecer. Agora, dentro da normalidade das coisas, o Flamengo é muito favorito. Até porque o Racing e o Estudiantes não têm jogado tão bem. O Vélez também, que faz uma temporada esquisita, porque ele foi campeão argentino, depois começou o ano perdendo para todo mundo, foram 8 derrotas seguidas, um negócio assim, né? Demite o técnico e tal, melhorou, enfim, é verdade. Mas também pegou agora um Fortaleza muito capenga, né? A gente precisa ver um pouco mais. Só que eu acho que indiscutivelmente o Flamengo é muito... Acho que se fizer uma seleção dos outros 3, o Flamengo ainda é melhor. Mauro Betting, esse lado do chaveamento, até eu comentei no pré-jogo de hoje da Jovem Pan, que time assim, hoje, não pelo futebol, mas pelo elenco, o Internacional é melhor do que o Estudiantes, por exemplo, né? Você espera mais do Internacional do que se pode esperar dos Estudiantes. O que esperar? O que você imagina, né, desse confronto entre Estudiantes e Flamengo, Mauro? Se eu dei 55-45 para o Palmeiras contra o River Plate, eu vou dar uns 65-35 para o Flamengo contra o Estudiantes, até por respeito à camisa
tetracampeão da América, né, do Estudiantes de 68 a 70 com Labru Reveron, que nos deixou recentemente, pai de Labrurita, tetracampeão em 2009 no Mineirão contra o Cruzeiro. Tem muita história. O Estudiantes tem 4 títulos, nenhum outro brasileiro tem até essa temporada 4 títulos. Eu acho que um clube brasileiro será o campeão da América e esse maior favorito hoje é o Flamengo, justamente que pega o Estudiantes. E assim, o Flamengo contra o Internacional, para mim, fez a sua melhor partida desde o jogo contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. E a tendência é que tenhamos mais ou menos isso, até porque a qualidade e quantidade de opções que tem o Felipe Luiz e o próprio Felipe Luiz, o trabalho que tem desenvolvido, né, é muito bom. É muito bom. E dentro do possível, que é o turbilhão que é o Flamengo, até com alguns percalços que absurdamente foram cobrados, exacerbadamente pela torcida, pela rede social, pela Flá TT, pela Flá Press, né? Um negócio assim, sabe, um amigo nosso. Enfim, então calma lá, o Flamengo é o favorito, o que não significa dizer que já ganhou o Brasileiro, já ganhou a Libertadores, ou também quando a gente fala que é o favorito, vocês estão querendo zicar. Não, velho, assim, o time. Se você é o comentarista do Canelada da Lapônia, se é o do comentarista do Canelada de Plutão, se olha o time, sabe, minimamente de futebol, você vê, né, e independente até da graninha que vai entrar agora, dos 268 milhões da Betânia, enfim, é um tamanho, um negócio absurdo, né? E vai continuar, evidentemente, por méritos do Flamengo. É só ver o que lamentavelmente acontece com o clube mais popular de São Paulo, que deve terminar o ano com uma dívida, agora vai chegar pelo serviço da dívida, e algo de torno próximo de 3 bilhões de reais de dívida, né? Então, assim, e de novo, que o Corinthians faça a lição de casa que o Flamengo fez em 2013 e o que abra outros caminhos, e tem até um movimento muito interessante, a Safiel, que o pessoal está tentando fazer, precisa ver se vai passar, enfim, tem muita coisa a ser trabalhada. E no Flamengo é aguardar cenas dos próximos capítulos, que o Flamengo, sim, é hoje o time a ser batido no Brasileirão e também na Libertadores da América.